Eu queria aproveitar hoje, a tarde de hoje, para o debate e, primeiro, mandar solidariedade ao companheiro Lula, que está recolhido, tentando ser isolado do processo do país, da democracia e da disputa política. E hoje faz 30 dias que ele está recolhido, preso, e a nossa solidariedade não é só solidariedade de companheiro, de amigo, mas é uma solidariedade política, porque nós entendemos que há uma perseguição política ao companheiro Lula e uma injustiça, porque, ao final, ele foi não só julgado, investigado e julgado a toque de caixa, como se diz, mas, ao mesmo tempo, foi condenado sem nenhuma prova, se não há crime, também não há prova, e se não há prova, também não há crime. Então, nós entendemos que é uma injustiça e toda a solidariedade, companheiro. Mas o companheiro Lula, ele está resistindo, está firme lá, nós já o visitamos e nós vamos, com essa mobilização do próprio povo e a mobilização dos democratas, nós haveremos de pressionar o Supremo Federal de que coloquem em pauta a chamada julgamento na questão da segunda instância para que se corrija essa injustiça contra o companheiro Lula. Portanto, toda a nossa solidariedade aos seus familiares, seus filhos e ao companheiro que está, de uma forma lá, isolada na tentativa de que a elite brasileira, que ainda não conseguiu construir um candidato à altura para disputar com ele as eleições, tenta isolá-lo e tirá-lo, não só da política, da história brasileira, mas também da condição de candidato a presidente da República. O PT não vai recuar, o PT vai manter a candidatura do companheiro Lula e, quando for dia 15 de agosto, quando abrirem ali o TSE para registrar a candidatura, nós estaremos, a direção do partido, os seus principais quadros políticos, os nossos parlamentares vão estar lá para registrar a candidatura do Lula, e a justiça é que elimine a sua candidatura, porque o PT e uma base razoável do povo brasileiro o quer presidente da República novamente. Então, eu queria falar um pouco hoje. Eu passei o final de semana, desde sexta-feira de manhã, rodando lá o interior do nosso estado, o estado do Pará. E queria colocar aqui algumas observações que eu verifiquei neste processo lá. Primeiro, visitamos, inclusive, alguns prefeitos, e é de todos os partidos que a gente percebe lá. Visitei prefeitos do PMDB, do PSDB, do PT, e a condição que vive, senador Hélio José, a nossa gestão pública municipal. Todo mundo sabe que um dos grandes problemas do nosso país ainda é a distorção da Federação Brasileira. As coisas ainda estão muito acumuladas, principalmente o bolo, a maior parte do bolo da arrecadação está acumulado ainda no governo federal, na chamada União. E a federação, o primo pobre da federação são os municípios. E é lá que os problemas estão acumulados, porque é lá que mora a população, né? Então, com os problemas que tem na economia, com a derrocada do processo industrial do nosso país, a indústria da construção civil, a indústria naval,
provocada pela tal da Operação Lava Jato, ele traz problemas sérios para o município, como consequência da economia, porque diminui os repasses para o município. Então, um grande problema que tem no nosso município é o problema do custeio da máquina pública, né? Não há dinheiro, porque os repasses da União para os municípios estão apenas para mal pagar a folha de pagamento dos funcionários públicos municipais. Então, uma dificuldade muito grande que a gestão pública municipal está vivendo hoje nesse país, consequência da queda da economia, da redução do orçamento da União para com as políticas públicas principais. À medida que se reduz as políticas públicas, o orçamento da saúde, da educação, inclusive nós vemos governos anteriores, como o governo da Dilma e o seu programa de mais creches, mais UBS, Unidade Básica de Saúde, tudo está parado, né? Porque a consequência do corte do orçamento e, portanto, redução desses investimentos fundamentais, políticas públicas que já havíamos conquistados pelos governos anteriores. Essa é uma observação muito latente que a gente verifica ao andar pelo interior do nosso estado, interior do nosso país. Depois, também, como o estado do Pará, o grande problema do seu desenvolvimento é o problema da infraestrutura, da chamada logística. Portanto, as estradas, a infraestrutura de um modo geral, está muito atrasada no processo dos investimentos. Assim como nós temos o centro-sul do país já bastante desenvolvido, porque foi feito investimentos em infraestrutura de portos, de aeroportos, de estradas, de ferrovias, enfim. Lá no nosso estado há uma carência muito grande. E uma das reclamações maiores ainda dos municípios é que são municípios grandes e têm as chamadas vicinais. São verdadeiras estradas, corredor de escoamento da produção, daqueles que se tacam para o meio da floresta para produzir, mas têm dificuldade de escoar sua produção porque tem problema nas chamadas vicinais. E se não tiver uma política, porque o prefeito não dá conta nem de resolver os problemas básicos da saúde e da folha de pagamento, imagina resolver o problema da infraestrutura local, municipal. Há municípios como São Félix do Xingu, por exemplo, que têm chamadas vicinais, são estradas municipais, e que são em cerca de 120, 150 quilômetros. Quer dizer, uma verdadeira BR. Então, quer dizer, este é uma trava grande para desenvolver um estado como aquele, com tanta riqueza, mas ainda está atrasado no processo de infraestrutura e das condições de desenvolver os nossos municípios. Outro problema sério é que há uma distorção na visão de desenvolver o Pará, a Amazônia e principalmente o nosso estado. É uma visão elitista de pensar o desenvolvimento daquela região, porque só pensa desenvolver a partir do grande projeto agropecuário, do grande projeto mineral, agora na produção de energia. Então, onde tem esse grande projeto, lá tem políticas, né, do governos, tanto do governo federal quanto do governo estadual. Agora, onde só há pequenas regiões, onde só há pequenos, não há política de governos estaduais e federal. Então, essa é uma distorção que teve, porque para resolver o problema do desenvolvimento daquela região, é preciso incluir o pequeno produtor rural, através da agricultura familiar, ou o produtor a partir da vocação de cada região, como, por exemplo, a piscicultura, a produção de peixe, que é
uma grande vocação para aquela região. O Pará deveria ser um dos maiores produtores de peixe do Brasil, de pescado do mundo, dada, né, a vocação daquela região, com tanta água para se produzir, para poder gerar as condições da produção e da piscicultura. Então, andando lá, andei esse final de semana nos municípios de Mocajuba, Baião, Igarapé-Miri, Abaetetuba e Moju. Terminamos no domingo de manhã, Moju. Lá em Moju, uma outra coisa que está acontecendo, presidente Hélio, é que está havendo várias eleições, que nós chamamos de eleições fora de época, porque os administradores municipais com algum problema foram cassados e, portanto, tem que haver novas eleições. Então, há muitas eleições agora no interior do Pará. Mas no próximo final de semana nós vamos, inclusive, porque o PT está concorrendo no município de Tucuruí e no município de Moju. Ontem mesmo nós lançamos uma chapa lá, que é uma aliança PT e PSOL, que vai disputar com candidaturas do PMDB e do PSDB. Então, chama a atenção também essas questões de novas eleições dos municípios. É uma oportunidade do povo corrigir, digamos assim, para escolher o gestor capaz de tenha não só capacidade de gestar no momento difícil do nosso país, mas gestar com a dignidade que requer um cargo desse para poder resolver os problemas graves dos nossos municípios. E também me chamou a atenção, no município de Mocajuba, fomos visitar lá um campus universitário e um debate lá com a juventude, e a gente percebe o quanto a juventude está decepcionada com a política brasileira, com a política, com os políticos. É, inclusive, natural, né, que haja essa decepção, dado a situação que vive o nosso país, né? Nós estamos num verdadeiro retrocesso de perdas de direitos, perdas de conquistas, de avanços que nós já vimos conquistados, políticas públicas. E eu queria dizer para essa juventude que, embora tenham razão da decepção, mas que não desistam, que é através da democracia que a gente vai corrigir, que corrigimos. Nós mesmos, eu e o senador Hélio José, fazemos parte de uma geração que, ainda num período mais duro do país, a ditadura militar, nós nos organizamos, nós nos unimos, fomos para dentro do sindicato, dentro das organizações do povo, conscientizar o nosso povo que é através da democracia que a gente pode mudar o país, corrigir as injustiças, as desigualdades sociais. Foi assim que a nossa geração fez. Foi nós que fomos para a rua conquistar eleições diretas, porque sequer o povo brasileiro tinha o direito de eleger seus governantes, né? Fomos nós que fomos para a rua, nossa geração, brigar por a democracia. E é através da democracia que o povo tem a possibilidade de conquistar governos democráticos, como nós conquistamos a eleição do primeiro operário para governar o país, e governou bem, governou para todos e fez chegar políticas públicas importantes. Aliás, eu dei como exemplo lá aquele próprio campus da universidade que estava lá, foi conquista a partir do governo Lula, que só lá no Pará, há 100 anos, só tinha uma universidade. Foi no governo Lula que criamos mais 3. Uma universidade para o oeste do Pará, com sede em Santarém, uma outra universidade para o sul e sudeste do Pará, com sede em Marabá, e uma outra que era faculdade, e nós transformamos em universidade. Era uma faculdade rural, e nós transformamos em universidade rural. Além do Instituto Federal, que está instalado nos principais polos das várias regiões do nosso estado. Significa que
Isso é interiorizar o ensino público superior para dar oportunidade para a nossa juventude. Agora, a gente pode dizer que o filho do trabalhador rural pode ser doutor, porque está oportunizado a ideia. Então, este é um exemplo de que é através da democracia que a gente conquista governos democráticos, que está linkado os problemas do nosso país e das diferenças regionais e das diferenças entre o rico e o pobre, para que a gente possa mudar este país. Então, a gente conclama toda a juventude que se una dentro das universidades para a gente brigar por democracia. Tem interesse direto dessa juventude que estão nas universidades de brigar por democracia, porque o atual governo, a primeira coisa que fez, pós o golpe, foi aprovar uma PEC aqui para reduzir o orçamento, principalmente o orçamento das universidades, que está colocando em xeque aquele mesmo campus lá de Mocajuba. O coordenador do campus nos disse que está com problema, inclusive orçamentário, para pagar a luz do campus universitário. Então, essa é consequência de uma visão elitista de pensar o país, que acha que só deve dar oportunidade para os ricos, para os grandes, e que um dia vai chegar o desenvolvimento para o pobre. Isso nós já tínhamos quebrado à medida que nós elegemos governos democráticos e populares, como o governo Lula, e, infelizmente, foi interrompido. Portanto, a solução dos problemas do interior do nosso país, a solução dos problemas dos nossos municípios, a solução dos problemas da visão de desenvolver esse país, que, aliás, nós já tínhamos conquistado, um desenvolvimento com crescimento econômico, com distribuição de renda. À medida que a gente resgata o poder aquisitivo do salário mínimo, à medida que a gente põe mais salário na mão do trabalhador, isso cria condições de o desenvolvimento girar, uma vez que mais consumo, mais produto é vendido e as indústrias têm mais que produzir para poder atender às necessidades da população. Isso aí foi feito já no Brasil e, veja, no período do governo Lula, nós crescemos 4,5%, distribuímos renda, recuperamos o poder aquisitivo do salário mínimo e criamos políticas públicas importantes, Minha Casa Minha Vida, Luz para Todos, Bolsa Família, mais médicos, tudo isso criado na condição de desenvolvimento que nós estávamos já a produzir. E, com isso, cria condições de dar oportunidade para todos contribuir no desenvolvimento do nosso país e, com isso, contribuir para a dignidade e a felicidade de um povo que vive num país tão rico, né? Mas que ainda tem um povo tão pobre. Há soluções para o nosso país. Este país é um país rico, um povo altaneiro, um povo que sabe lutar e, portanto, a nossa luta agora, primeiro, é resgatar a democracia, e resgatar a democracia é ter oportunidade de que todos participem das eleições de 2018. E a juventude, com essa energia, é fundamental, e as urnas, é o povo organizado e consciente que vai corrigir aquilo que se transformou em crise no nosso país. Só um povo consciente e organizado pode corrigir aquilo que os maus políticos não souberam corrigir do nosso país. Portanto, eram estas as considerações que eu queria trazer hoje nesta casa e dizer, o povo tem que ter fé e esperança que este Brasil tem jeito.